Bom pessoal, isso daqui é uma videoaula, um tutorial, pode-se dizer, de como programar em Graph7 nesse software do Somachine, que é um software que eu utilizei, que foi utilizado, para o meu projeto integrador, que nele consiste em padronizar uma esteira industrial com a linguagem Graph7. São 5 esteiras sequenciais, e o requisito foi utilizar essa linguagem, e por isso a escolha desse software no caso. Bom, aqui a interface, quando iniciamos ele, nós podemos vir aqui em novo projeto, aqui vamos em projeto vazio para poder criar um novo, que eu vou colocar teste. Aqui criamos um projeto. Bom, eu vou aqui em configurações e adicionar a controladora que nós utilizamos no Instituto, na aula de automação, que foi um dos motivos, inclusive, de eu escolher esse software, por conta da gente já utilizar. E eu acabei descobrindo que ele tinha essa linguagem e acabei utilizando ele. Bom, aqui nós adicionamos ele já. Vamos em OK. E aqui nós temos o controlador. Aqui nós iniciamos a nossa programação. Vindo para essa interface, nós temos aqui essa interface aqui sim. E vamos em Application aqui, nesse maisinho, e adicionamos uma pool, que é, como diz aqui, unidade de organização do programa. Aqui a gente vai definir a nossa linguagem, que inclusive já está aqui, mas aí nós temos as outras linguagens também. Só que a de hoje é aqui, gráfico de função sequencial, nosso conhecido Graph7. Adicionamos aqui, podemos ver que ele já dá um início. O Graph7 ele funciona da seguinte maneira: aqui nós temos uma caixinha de ferramentas, se clicarmos aqui, nós temos uma etapa e uma transição. Aí nós conseguimos colocar uma ação nessa etapa. Aí nós temos esse salto aqui, se por acaso a gente quer pular para alguma outra etapa, voltar para alguma outra etapa, ou até pular mesmo. Uma macro e um ramo. Esse ramo aqui nós podemos colocar uma condição de se eu apertar B1, ele vai fazer uma linguagem de programação ali, ele vai continuar seguindo aquela linha de programação. Se eu apertar B2, ele vai ser a outra linha de programação. Porém, eu consigo também colocar para poder fazer duas coisas simultâneas, que é no caso que eu utilizei na minha esteira, que mais pra frente eu vou demonstrar certinho o que eu fiz lá. Bom, vamos começar aqui colocando uma etapa. Aqui é um step 0, vou colocar uma outra transição e eu vou colocar mais uma etapa. Uma etapa e mais uma transição. Aqui abaixando nós temos onde colocar nossas variáveis. Aqui eu vou colocar um nome, eu vou colocar, vamos lá, B1, B2, aí vamos supor, eu vou colocar esteira 1. Esteira 1, esteira 2. Bom, vamos lá, aqui nessa etapa de transição, então eu quero que B1 aqui não vai ligar esse step 0. Então eu vou colocar uma ação aqui, eu ligo minha esteira junto. Essa ação aqui, quando eu parto desse primeiro bloco aqui e passo pela transição e venho para cá, aí eu ativo. Porém, se eu não colocar essa ação no próximo step, a partir do momento que essa transição ela der a condição de passar para a próxima etapa, a etapa anterior ela deixa de funcionar. Então, ou seja, se aqui eu não tiver adicionado a ação da esteira, a esteira para de funcionar. Inclusive aqui, ó, eu vou colocar em ação. Vou adicionar a esteira 2. Esteira 2. Aí aqui B1, B2. Eu ligo aqui. Vamos colocar um
nosso fim. Eu vou voltar lá para o nosso início, que aqui eu tenho um salto para o início. B3. Bom, agora vamos simular. A gente vem aqui, ó, primeiro em online. Ativamos esse modo de simulação. Ativado esse modo de simulação, vamos aqui nessa ferramenta. Damos OK. OK. Aqui, ó, aqui eu já cometi um erro. O que nós precisamos fazer? Antes de tudo isso, vir com essa pool e adicionar ela na mesh. Porque o programa ele só roda quando nós colocamos na mesh. Aqui, agora nós temos a programação. Bom, aqui já está rodando, está na inicial. Aí eu venho aqui, valor preparado. Vou colocar que eu quero o verdadeiro em B1. Eu aperto Ctrl F7, que ele atualiza. Eu dou play aqui em cima. Aqui, Ctrl F7, atualizei. Esteirão está ligando. Podemos ver aqui que ele ativou. Aqui, ó, a partir do momento que ele passa dessa condição, eu não preciso mais que ele esteja acionado, ó, que ele já foi para a próxima etapa. Aí vamos supor que agora eu quero ir para outra etapa, que é a minha esteira 2. Vou aqui e aperto Ctrl F7, pulo para a esteira 2. Ó, se eu apertar aqui, ó, nada acontece, estou aqui. Veio para a esteira 2. E se eu apertar B1, nada vai acontecer também, porque ele já está lá embaixo. Ó, podemos ver que ele deu a etapa de transição aqui, porém, nossa função já está lá embaixo. Então, vindo aqui, ó, apertando B3, o correto é voltar aqui para o início. Como o B1 não está ativado, ele vai parar aqui. Aqui, como podemos ver. Aí, o que nós podemos fazer aqui também? Pausar aqui nossa simulação. Aqui nós temos um ramo. Então aqui, ó, eu posso colocar daqui beleza, até aqui embaixo. Aqui eu quero ligar esteira 1. Vou colocar aqui que eu vou apagar esse B3 aqui no caso e vou colocar outra coisa. Nossa, aqui eu vou colocar B3. Aqui eu vou colocar esteira 3. Esteira 3. Então eu vou adicionar outra ação aqui, ó. Temos aqui esteira 3. Transição. Vou colocar B desliga. Eu vou ter que adicionar essa nova variável. Adicionamos aqui em cima. Outro aqui vai ser um B desliga também. Pode ser o mesmo. Porque aqui a ideia é mostrar esse ramo. Que aqui vai ser uma condição. Que se eu apertar B2, ele vem para a esteira 2. Se eu apertar B3, ele vem para a esteira 3. Vamos colocar para rodar. Aqui. Aqui. B3 aqui ele começou ativado, mas não é o caso. Vou até desativá-lo. Aqui a gente põe para rodar o programa. Pronto, iniciamos. Apertei B1, ligou. Aí vamos supor, eu quero que seja B2. Passei para B2. Mas, vou ligar B3. Não, porque B2 já está ativo. Então, ou é um ou é outro. Quer ver? Botão aqui, voltou.
Eu quero desligá-lo. Apertei B, desliga. Voltamos para o início. Vou apertar B1 novamente. Só que eu vou apertar agora B3. Aqui, ó. E viemos para a esteira 3. Então aqui a gente consegue usar uma condição de ser um ou outro. Eu posso também utilizar um paralelo, que vai ser duas funções simultâneas. Mas isso daí eu vou demonstrar no meu projeto. Bom, o Graph7 é mais ou menos isso que nós podemos usar. Aí tem muito mais funções, né, no caso, que inclusive até eu estou descobrindo ultimamente. Mas o básico, assim, o necessário para o projeto é isso. Então agora aqui, eu vou abrir meu projeto. Vou voltar aqui. Fechar esse projeto, não vou salvá-lo. Projetos recentes. Aqui, projeto. Controlador já está ativa. Bom, aqui como podemos ver é o meu projeto. O projeto ele é 5 esteiras em sequência. Minha ideia inicial foi, como é uma esteira industrial, eu preciso de uma trava no final dela, uma esteira rolante. Para isso, eu vou ter as entradas, as saídas, e nessa esteira eu coloquei que assim, o projeto, esse material que vai ser feito no final da esteira, que vai ser executado, ele vai iniciar na primeira esteira, né? Ele vindo na primeira esteira, ele vai travar, o operador ou a máquina que seja vai fazer o seu serviço e vai dar um sinal para poder continuar. Dando esse sinal para poder continuar, eu aciono a segunda esteira e ao mesmo tempo a primeira esteira, que aqui nós podemos ver que agora eu já estou com um ramo paralelo, que aí eu consigo acionar as duas ao mesmo tempo, simultaneamente e independentemente. Cada uma vai fazer a sua trava, vai fazer o seu serviço. As duas esteiras terminando seu projeto, passa para outra etapa. Essa outra etapa eu aciono a terceira esteira junto, aí aqui na outra eu aciono a quarta esteira junto, e aqui eu aciono a quinta esteira junto. Nisso, a hora que terminar essa quinta esteira, como já está 5 em operação e já está vindo material desde a primeira esteira, eu volto para essa etapa, que é esse branch 3, que aqui nós temos esse branch 3 aqui, que é o terceiro ramo. Aí, vamos lá. Por que eu fiz isso? Porque simplesmente não tem porquê essa quinta esteira tá ligada, sendo que o material tá começando lá da primeira. Então eu fiz todo esse processo, por questão de economia até, de energia. Então ele vai passando de um para o outro. A nossa condição para poder passar de uma para outra, aqui no caso eu tenho um sensor, vai ser um sensor mais ou menos no meio da esteira, para poder avisar que o material está indo e a trava subir, e um outro no final, que é para poder avisar que ele está lá na trava. Inclusive depois disso, destravar até, com um botão. Aí é uma condição, que ele vai ter que estar lá naquela parte da trava e vai ter que ser acionado esse botão. Na segunda, quando nós temos a segunda esteira, vamos supor, aqui termina a parte na primeira esteira, e a segunda esteira ainda não terminou, não tem como eu destravar e avançar a esteira 1, porque o material ele vai lá para a segunda esteira, sendo que já tem um outro material ainda em utilização na segunda esteira. Então é a hora que os dois terminar para poder passar para a próxima etapa. A mesma coisa serve para as outras esteiras. Aí, aqui nós temos esse processo todo certinho. Aí entra um problema que eu tive, que foi colocar um botão de desliga. Porque eu tinha colocado ele aqui, como eu mostrei lá anteriormente, naquele ramo de condição. Porém, no ramo do paralelo, eu não consigo colocar um de condição, porque ele vira paralelo junto. E ele virando paralelo, o botão de stop, que volta lá para o início,
ele vira um paralelo junto. Então eu vou ter acionado essas duas esteiras mais o início junto. Então ele não para. Aí qual foi o meu pensamento? Aqui nós conseguimos utilizar portas lógicas. Como a gente pode ver aqui, ó. Sensor de esteira 1, OR, B desliga. Um ou outro. Como eu utilizei aqui, inclusive, para poder continuar. Que eu coloquei que eu preciso que o botão de continua 1 e o botão de continua 2 tem que estar acionado junto com o junto com o sensor de trava 1 e o sensor de trava 2, que são os dois que estarão acionados quando o material estiver lá. Tanto na esteira 1 e esteira 2. A hora que for acionado o botão de continua 1 e o botão de continua 2, junto com esses dois sensores, eu passo para a próxima etapa. Ou, se não, eu acionando o botão de desliga, que ele vai pular todas essas etapas que eu coloquei em todos, justamente para eu poder conseguir pular e vir para o final. Que aqui eu coloquei uma condição. Aqui, ó, aqui é uma negada da desliga, uma NOT, que se não tiver, ele continua normal, ele vai estar com todo o processo e ele volta para esse branch 3. Agora, se o botão de desliga estiver ligado, estiver ativo, ele vem para esse step 49, que é aqui. Ele passa por aqui nessa etapa. Passando nessa etapa, eu vou ter a outra condição aqui de transição, que ele vem para esse salto. Esse salto aqui ele vem para esse início aqui. Ele volta lá para o início. Que aí nós teremos o B geral ligado, no caso, só que o B liga estará desligado, porque ele é um de pulso. Então ele volta lá para o início. Então esse B desliga seria como se fosse um botão de emergência, um próprio botão de desliga realmente. Agora mostrando a sua simulação. Aqui, ó, podemos ver, iniciou aqui certinho. Dá play aqui. Iniciei. Vamos lá. O operador foi lá, ligou o geral. O geral vai ficar ligado, ele dá um pulso no B liga. Esteira 1 tá ligada, começou a rodar. Ele vai e passa pelo sensor da esteira, ali no meio. Passou, a nossa trava subiu, ele passou para o próximo step. Inclusive ele já passou, esse sensor ele desativa porque o objeto não está mais lá, o material que seja. Aqui ele vai chegar no sensor da trava, porque vai estar a trava lá, vai ficar aqui. Fez todo o processo. Eu vou lá e aciono o de continuar. Apertou para continuar, aqui nós entramos nos dois simultâneos. Aqui com um pulso. Voltamos para cá. Aqui esse sensor de trava vai desativar, porque o material já vai ter saído de lá. Aí vamos supor, vai vir outro material no sensor da esteira 1. Passamos para cá. Acionou a trava novamente, lá para o material. Fez o mesmo processo da passada. Porém, temos a esteira 2 acionada também. Aqui, ó, sensor de esteira 2. Chegou lá, passou pela metade. Aqui, acionou a trava 2 da nossa esteira. Foi pro fim, bateu no sensor de trava. Aí aqui é onde nós temos aquela situação. Se eu não apertar o continua 2 e continua 1 da esteira, a esteira ela não avança. Ó, posso colocar aqui, ó, acionou só o 2 e o 1 não está acionado. Porém, quando eu acionar o 1 junto com o 2, ó, passamos para a próxima etapa. A mesma coisa vai servir para cá, indo até a nossa quinta esteira. Aí passando disso, ele vai ficar num loop entre as 5 esteiras. Ele vai ficar aqui. Aí, vamos lá para o botão de desliga. Precisei apertar o botão de desliga. Ele vai vir, ó, aqui podemos ver que tem o notch desliga porque o desliga não está ativo. Agora aí, ó, ele está aqui nessa etapa, ó. OR desliga, vai passar por aqui também e vai até o fim para entrar nessa condição.
Então, a partir do momento que eu aciono lá, posso já até desacionar aqui, ó. Mas ele já voltou lá para nossa etapa inicial. Ou seja, a esteira desligou. Aí para isso nós resetamos todo o processo. Aí vamos de novo. Vamos lá. Beliga. Liguei. Esteira 1 ligou. Passa lá no sensor da esteira. Que aqui já estava acionado o botão que não era. Eu esqueci de desacionar porque ele é um de pulso. Mas ok. Aí vamos supor, tá aqui agora. Ah, eu preciso que desliga de novo. Apertei. Voltou lá para a etapa inicial. Que aqui agora tá todos ativados. O beliga não era para estar ativado. Aqui, ó. Voltei lá para a etapa inicial. Então, esse daqui, no caso, é o projeto. O problema que eu tinha, no caso, era esse botão de desliga, que eu fiquei uma semana testando em outras opções. Inclusive, eu até tenho o arquivo do projeto aqui, que ele deu errado. Porém, acabei conseguindo arrumar. Projeto integrador final. Que foi uma outra ideia que eu tive na hora de programar. Aqui, ó, foi colocar ele aqui nesse ramo. Só que ele estava em todos. Porém, como eu disse, aqui ele estava na parte do paralelo. Então ele volta para lá, só que essas etapas elas continuam. O tutorial foi esse, a programação da esteira. Aqui nós encontramos, né, todos os sensores de entrada e saída, os botões, tudo mais. E esse é o tutorial do meu projeto.